Eu sou Vinícius Quintão e sou médico anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E nesta aula iremos discutir sobre os eventos adversos respiratórios perioperatórios em crianças. Então aqui os nossos objetivos de aprendizagem serão discutir a epidemiologia dos principais eventos adversos respiratórios perioperatórios em anestesia pediátrica, entender quem, ou seja, qual a criança que apresenta o maior risco, mostrar onde se deve realizar procedimentos anestésicos em crianças, aplicando aqui o nosso contexto, entender quando indicar o procedimento anestésico visando diminuir o risco e também discutir como oferecer uma anestesia pediátrica com segurança e qualidade. Então, os eventos adversos, eles podem ser divididos naqueles que são possíveis de prever e prevenir, como laringoespasmo e broncoespasmo, possível de prever, mas difícil de prevenir, como a hemorragia, e difícil de prever e difícil de prevenir, como a PCR perioperatória. Recomendo muito essa publicação do Safe Tots Initiative, que é Safety Anesthesia for Every Tot. Foi uma iniciativa europeia que hoje inclui todo mundo e eu sou representante do Safe Tots no Brasil. Essa publicação mostra o quem, o onde, o quando e o como. Então, quem? Sabemos que crianças apresentam um risco maior de morbidade e mortalidade perioperatórias quando comparadas aos adultos, especialmente as crianças menores de 3 anos, aquelas com história de prematuridade, aquelas com história de alterações congênitas, as que apresentam apneia do sono, estado físico ASA maior ou igual a 3 e a criança que vem para o centro cirúrgico com febre. O estudo aplicou, que foi um grande estudo europeu, uma coorte prospectiva que incluiu mais de 30 mil crianças em quase 300 hospitais na Europa, mostrou que para os eventos adversos respiratórios, a prematuridade, a apneia do sono, o estado físico ASA 3 e febre aumentou muito a ocorrência de eventos adversos respiratórios. Mas eles também avaliaram os eventos adversos cardiovasculares. Esse estudo aqui, mais uma vez, mostrando a baixa incidência de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico, mostrando que, apesar da baixa incidência de aspiração de conteúdo gástrico, quando ela ocorre, ela é muito grave em crianças. E, de novo, voltando ao APRICO, mostrando que a incidência de eventos adversos foi em torno de 5%, e esse gráfico mostrando a distribuição da ocorrência desses eventos adversos de acordo com as várias faixas etárias. E aqui uma atenção especial aos recém-nascidos, mostrando tanto que os recém-nascidos apresentam um aumento da ocorrência de eventos adversos, tanto cardiovasculares quanto respiratórios. Então, os recém-nascidos, sem dúvida, são os nossos pacientes de alto risco dentro da anestesia pediátrica. Essa publicação australiana mostrou que crianças com infecção de vias aéreas superiores, que ocorreu em menos de 2 semanas, aquela criança que tem sibilância durante o exercício, uma sibilância recorrente, ou seja, mais de 3 vezes nos últimos 12 meses, e a criança com tosse noturna, ela tem um aumento do risco relativo para a ocorrência de todos os eventos adversos respiratórios: broncoespasmo, laringoespasmo, tosse, dessaturação e obstrução da via aérea superior. Então aqui a gente mostrou, nesses últimos slides, que a criança, quando comparado ao adulto, ela tem um risco muito aumentado, especialmente as crianças menores de 3 anos, as crianças que são ex-prematuros, as crianças que são mais graves, estado físico ASA maior ou igual a 3, a criança que vem para o centro cirúrgico com febre. Onde? Onde seria então o local para a realização dessas cirurgias? A gente sabe que é importante um mínimo de casos ano, de 200 a 300 casos até 10 anos,
ou realizar pelo menos uma anestesia em uma criança menor de 1 ano por mês para manter a nossa proficiência, né, como um anestesista especializado em pediatria. E o Apricot, mais uma vez, mostrou que ocorre uma diminuição de 1% da ocorrência, né, uma diminuição de 1% da ocorrência de eventos adversos respiratórios e de 2% da ocorrência de eventos adversos cardiovasculares para cada ano de experiência do anestesista pediátrico. De uma maneira geral, crianças menores de 1 ano, crianças pequenas, recém-nascidos, devem ser anestesiados em centros pediátricos. Mas a gente sabe que no Brasil, a grande maioria dos hospitais que atendem crianças são hospitais gerais. Nós temos poucos hospitais pediátricos no Brasil. E esses hospitais gerais, eles também conseguem manter qualidade e segurança se eles estruturarem um serviço de anestesia pediátrica com treinamento, workshops, POPs específicos, um serviço de dor, enfermagem especializada e equipamentos adequados. Quando? Também é muito importante saber quando indicar um procedimento eletivo numa criança, especialmente numa criança fissurada, onde o risco de eventos adversos respiratórios perioperatórios é aumentado, porque a cirurgia geralmente exige intubação e é uma cirurgia das vias aéreas. Então é importante balancear entre a indicação e a contraindicação, lembrando que o atraso para a indicação da cirurgia leva à possibilidade de uma cirurgia de emergência. E a gente sabe que cirurgia de emergência aumenta muito o risco perioperatório da criança. É importante discutir entre equipe cirúrgica, anestesia, familiares, especialmente numa situação que é muito comum em crianças, que são as IVAs, as infecções de vias aéreas superiores. Mais uma vez esse estudo australiano mostrando que quando eu fazia anestesia na criança que estava resfriada, na criança que estava resfriada nas últimas 2 semanas e na criança que estava resfriada há mais de 2 semanas, na criança que já passou 2 semanas da infecção, o risco relativo diminuía bastante, aumentando muito o risco para a ocorrência de broncoespasmo e laringoespasmo, a realização de uma cirurgia eletiva na vigência de uma infecção de via aérea superior. Essa publicação da Current Opinion Anesthesiology ela é muito interessante porque ela mostra uma forma fácil de você estratificar o risco e decidir se vai realizar ou não uma cirurgia eletiva numa criança com infecção das vias aéreas superiores. Então, o paciente ele pode apresentar alguns fatores de risco, como secreção copiosa e purulenta, ser fumante passivo, história de hiperreatividade das vias aéreas, prematuridade. Cirurgia das vias aéreas, otorrinolaringologia, oftalmologia, cardíaca ou abdômen superior. Anestesia, aquela cirurgia que precisa de uma intubação, o uso do anestésico inalatório e a experiência do anestesiologista. E aqui ele coloca um algoritmo que eu acho muito interessante. Então, a criança com infecção da via aérea superior para uma cirurgia eletiva, eu vou fazer uma avaliação pré-operatória. Se ela tem uma IVAS leve, ou seja, só um nariz com uma secreção clara, uma tosse seca, eu vou indicar a cirurgia e considerar ter um anestesista mais experiente, pré-medicação com salbutamol inalatório, indução por via intravenosa se for possível, evitar o desflurano, propofol antes da extubação, lidocaína por via intravenosa antes da extubação. Se for uma IVAS grave, aquela secreção purulenta, tosse produtiva, sibilância, febre, letargia, suspender a cirurgia e reavaliar daqui a 2 semanas. O problema é quando é uma IVAS moderada, né, que eu tenho uma secreção mais purulenta, mas a tosse é seca, a criança está bem, não está com febre, não está letárgica.
eu vou avaliar o risco-benefício. Se o risco-benefício for muito ruim, eu vou suspender. Quando que eu vou pensar em suspender? Os pais realmente querem suspender? A criança tem menos de 1 ano ou é ex-prematura? Tem alguma comorbidade respiratória? A cirurgia é das vias aéreas e vai precisar de intubação. Quando que eu vou pensar em realizar a cirurgia? Eu estou no hospital que tem condições, com uma equipe treinada, já cancelou várias vezes, os pais não aguentam mais os cancelamentos. Cirurgia de otorrino, que a cirurgia pode ser uma forma de diminuir a ocorrência de IVAs. Eu consigo fazer uma anestesia geral sem uma via aérea avançada, ou seja, utilizando a máscara facial, a máscara laríngea, e eu tenho possibilidade de uma monitorização pós-operatória mais estendida. Então, esse algoritmo é muito recomendado na tomada de decisão quando eu estou com uma criança com IVAs. E o salbutamol já foi demonstrado que diminui muito a ocorrência de eventos adversos respiratórios perioperatórios. Então, esse grande estudo aqui mostrou que quando eu fazia o salbutamol, especialmente nessa situação aqui, que era completamente eletiva, tonsilectomia, adenoamidalectomia, não era crianças com IVAs, realizar o salbutamol antes da indução anestésica neste tipo de paciente diminuiu a ocorrência de eventos adversos respiratórios perioperatórios. E esta outra publicação do Anesthesiology mostrando que crianças com esses fatores de risco, né, tosse recente, tosse noturna, a criança que está sibilando, fumante passiva, eczema, ou seja, a marcha atópica, ou então aquela criança que sibila no exercício, se eu fizer uma indução por via intravenosa, eu diminuiria a ocorrência de eventos adversos respiratórios perioperatórios, né, mostrando que a indução venosa nessas situações talvez seja interessante e importante. E como que eu consigo diminuir a ocorrência de eventos adversos respiratórios perioperatórios? Com uma alta qualidade e segurança. Considerar sempre que os procedimentos anestésicos têm os seus riscos, contrabalancear com a real necessidade e a indicação da cirurgia, principalmente em procedimentos, se possível associar anestesia regional e desenvolvimento de POPs, né, de procedimentos operacionais padrão, para cenários comuns em anestesia pediátrica, especialmente hospitais gerais, né, onde as crianças serão atendidas na maioria das vezes aqui no Brasil. Aqui alguns exemplos de POPs, né, para situações de crise, e nós iremos discutir todos esses POPs em uma outra aula. Eu recomendo muito o site do SafeThoughts, é um site aberto, né, safethoughts.org, e aqui na aba para profissionais vocês têm acesso a vários documentos, inclusive os POPs para as principais situações de crise. E recomendo muito também baixar o aplicativo PedCrisis, o 2.0, que tem disponível para Android e iOS, que é um aplicativo que tem em inglês e em espanhol, onde eu consigo colocar o peso do paciente e ele me direciona o tratamento das principais situações de crise. E aqui neste endereço vocês conseguem ter a tradução para o português das principais situações de crise que estão incluídas no PedCrisis. Então aqui, por exemplo, o broncoespasmo, né? Então essa aqui é uma tradução do PedCrisis, que é disponível gratuitamente através daquele endereço. E agora vamos discutir com mais detalhes o broncoespasmo. Então o broncoespasmo é essa hiperreatividade das vias aéreas que leva a uma constrição da musculatura lisa, um aumento da secreção e também do edema, levando a uma obstrução ao fluxo aéreo, principalmente na expiração. E essa figura aqui do livro do professor Coté mostra muito bem que quando a gente diminui muito a área de secção transversal da via aérea da criança, a gente aumenta muito a resistência ao fluxo laminar e ao fluxo turbulento, né? Mostrando que quando a criança
evolui com broncoespasmo por edema, constrição e aumento da secreção, eu vou aumentar muito a resistência ao fluxo aéreo, especialmente na expiração. O broncoespasmo pode ser uma reação de hipersensibilidade mediada por imunoglobulina ou não, e isso eu posso ter, além do broncoespasmo, alterações hemodinâmicas e cutâneas. Isso é anafilaxia. O broncoespasmo faz parte da anafilaxia. Mas na anestesia, a principal causa de broncoespasmo é o mecanismo não alergênico mecânico, principalmente durante a manipulação das vias aéreas e principalmente nas intubações. Também pode ser farmacológico, por liberação de histamina, por alguns determinados bloqueadores neuromusculares. Então, o broncoespasmo perioperatório, que eu falei que a principal causa é uma causa mecânica reflexa, é essa broncoconstrição reflexa via uma aferência do núcleo do trato solitário com uma eferência do vagal que vai estimular os receptores muscarínicos tipo M3, que vão ser banhados de acetilcolina, levando a um reflexo parasimpático, lembrando que a criança é parasimpático-tônica. Então, a profundidade anestésica é muito importante. Uma profundidade anestésica adequada diminui a ocorrência desses eventos adversos, especialmente o broncoespasmo. Os fatores de risco, mais uma vez, pode ser do paciente, da cirurgia e da anestesia, e do paciente, aquela criança menor de 1 ano, infecção de via aérea superior, atual ou recente, menor de 2 semanas, crise de sibilância nos últimos 12 meses, história de sibilo ao exercício, tosse seca noturna, tabagismo passivo e história de familiar de atopia e asma. É importante no asmático sempre procurar características da última crise, nível de controles, tratamento medicamentoso, se usa corticoide sistêmico ou não, ou se ele tem disponível algum exame complementar. Cirurgia, mais uma vez, cirurgia das vias aéreas, otorrinolaringologia, oftalmologia, cardíaca, abdômen superior, aquelas cirurgias onde há uma necessidade de intubação ou procedimento de emergência. E da anestesia, um manejo da via aérea. Então, a criança que tem realmente, por indicação cirúrgica, necessidade de intubação, ela tem um risco aumentado de broncoespasmo, de fazer o broncoespasmo. O uso de alguns anestésicos inalatórios, como por exemplo o desflurano, que felizmente está sendo descontinuado aqui no nosso país, e pouca experiência em anestesia pediátrica. No pré-operatório, é recomendado manter as medicações de uso contínuo, o corticoide sistêmico, em pacientes graves até otimizar, dando um corticoide antes da cirurgia eletiva. Lembrar que os benzodiazepínicos como medicação pré-anestésica pode não diminuir os eventos adversos e em algumas situações até aumentar a ocorrência de obstrução e dessaturação. E nessas situações onde a criança tem um risco aumentado por causa da medicação pré-anestésica, podemos lançar mão de técnicas não farmacológicas ou de alfa-2 agonistas como uma alternativa para a medicação pré-anestésica. O pré-operatório, nessas situações onde o paciente é asmático, tem uma IVAS atual, é um fumante passivo, ou até hoje nas cirurgias de adenoamigdalectomia, é recomendado você fazer uma pré-medicação com um beta-2 agonista de curta duração. Salbutamol, 2 a 8 puffs, utilizando um espaçador adequado, igual essa figura, e se eu não tenho um espaçador, uma nebulização com essas doses de acordo com o peso da criança. A lidocaína tópica não é recomendada em pediatria, ela aumenta os episódios de dessaturação e não há uma redução na incidência de laringoespasmo. Se for fazer lidocaína por via intravenosa, porque ela suprime os reflexos de via aérea e tem meia-vida curta. Na extubação, extubar o paciente acordado, extubar o paciente em plano, os eventos adversos, a incidência é semelhante. Quando eu faço uma extubação com o paciente acordado, eu tenho um risco maior de tosse e dessaturação,
E quando eu extubo a criança em plano, eu tenho um risco aumentado de obstrução da via aérea superior. Então faça o despertar da maneira que você considera a mais segura, de acordo com o seu treinamento. Como que eu identifico um broncoespasmo? Então, sibilância na ausculta, expiração lenta ou incompleta na inspeção, um ETCO2 com essa característica aqui deste desenho, com uma curva obstrutiva. No quadro muito grave, pode até diminuir ou até sumir essa curva, diminuição do volume corrente, pressão inspiratória alta, dessaturação. E sempre fazer diagnóstico diferencial quando eu estou com uma criança entubada e ela começa a dessaturar. E a gente utiliza aqui este mnemônico que se chama DOP ou DOPE, que é o DOPE, que o D é de deslocamento, o O de obstrução, o P de pneumotórax e o E de equipamento. Então, toda vez que eu estou com uma criança entubada e ela começa a dessaturar, faço o diagnóstico diferencial aplicando o mnemônico DOP. Na suspeita de broncoespasmo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, chamar ajuda, ofertar oxigênio a 100%, uma ventilação manual cuidadosa, com o aumento do tempo expiratório para que não ocorra aqui barotrauma, parar o estímulo cirúrgico, parar fármacos suspeitos que podem ter levado ao broncoespasmo e considerar alergia, anafilaxia. Tá? Então, sempre quando eu, na suspeita, começar com esses passos. O manejo imediato é prevenir a hipóxia e tentar reverter a broncoconstrição. Então, fazer o DOP, o mnemônico DOP, aprofundar a anestesia. Se o paciente não estiver entubado, excluir laringoespasmo e excluir aspiração de conteúdo gástrico. Se estiver com máscara laríngea, excluir o mau acoplamento da máscara laríngea e outros medicamentos que podem levar ao broncoespasmo. O tratamento, sem dúvida, de primeira linha é o salbutamol com um espaçador ou uma nebulização com essas doses de acordo com o peso. Se eu vou fazer o espaçador, com o salbutamol com espaçador, 8 a 10 puffs, e em casos graves eu posso fazer até por via intravenosa, aqui mostrando as doses. Na criança entubada, ela já está entubada, eu vou usar este espaçador aqui da figura. É essa mangueira corrugada que fica entre o tubo e o Y. E aqui eu vou adaptar o meu salbutamol e realizar aqui a inalação. Agentes de segunda linha, aí vem os anticolinérgicos, como por exemplo o ipratrópio, o sulfato de magnésio, a metilprednisolona e em casos extremos a adrenalina, que pode ser nebulizada IM, mas a gente prefere fazer adrenalina por via intravenosa. Posso começar com pequenos bolos de 0,1 micrograma por quilo e, dependendo da situação, até ligar a adrenalina em bomba. Mas lembrar que toda vez que uma criança com broncoespasmo só resolve com adrenalina, eu tenho de excluir a anafilaxia ou um choque anafilático. Outros tratamentos, a acetamina, a terbutalina, agentes halogenados, ou seja, aprofundar a anestesia. Lembrar que exceto desflurano e casos mais avançados como bloqueadores neuromusculares, Heliox ou a própria ECMO. A ventilação mecânica também é muito importante, eu tenho de otimizar a ventilação mecânica, reconsiderar a alergia e anafilaxia, considerar as complicações que podem ocorrer desse broncoespasmo e, se precisar, exames complementares e levar a criança para UTI se o broncoespasmo não foi revertido. A ventilação mecânica, eu vou escolher um volume corrente menor, entre 6 e 8 ml por quilo, uma frequência respiratória próxima ou menor do que a fisiológica, talvez aqui um tempo de expiração maior, uma relação 1:4, uma PIP em torno de 5, e lembrando que eu vou sempre deixar uma pressão de pico menor que 50 e uma pressão de platô menor que 35 para evitar o barotrauma. Nessas situações, eu vou realizar uma hipercapnia permissiva.
né, que pode ser interessante nessas situações, porque se eu ventilo a criança menos, né, com volume menor, deixando tempo para ela expirar mais e um volume menor por causa da pressão, eu vou evitar o barotrauma. Então, nessas situações, o CO2 pode ficar mais alto e isso é considerado normal. Então, agora vamos discutir o laringoespasmo. Então, aqui de novo para vocês, disponível o PED Crisis, que está disponível naquele endereço que eu mostrei, a tradução do PED Crisis de laringoespasmo para o português. No laringoespasmo, é sempre importante a gente pensar nas causas anatômicas. Então, revisar a técnica de ventilação, uma elevação do queixo com anteriorização da mandíbula, contato sempre superfícies ósseas, posição neutra da cabeça, manter a boca entreaberta, né, mostrando aqui essas figuras. Em algumas situações eu vou precisar ventilar a criança a 4 mãos e utilizar uma cânula oro ou nasofaríngea. O posicionamento é muito importante, como mostra nessa foto, e aqui lembrar das causas funcionais, né? O laringoespasmo, que pode ser por uma profundidade anestésica inadequada. Quais são os fatores de risco para a ocorrência do laringoespasmo? Muito parecido com os mesmos fatores de risco para a ocorrência do broncoespasmo. Então, essa história positiva de reatividade das vias aéreas, IVAS atual ou recente, familiares com atopia, idade, a criança menor de 1 ano e o tabagismo passivo. Outros fatores, procedimentos de vias aéreas e otorrino, profissional pouco experiente, mais de 3 tentativas de assegurar a via aérea e eu tenho uma ocorrência maior de laringoespasmo na indução inalatória quando eu comparo com a indução venosa. Então, o diagnóstico. Eu vou diagnosticar e diferenciar o laringoespasmo em completo e parcial. Completo, um esforço respiratório com nenhuma passagem de ar. É um laringoespasmo onde eu tenho um silêncio durante a respiração. Não há capnografia, não há movimentação de balão de ventilação, eu vou ter uma tiragem de fúrcula, um movimento paradoxal tórax-abdômen. Parcial, eu ainda tenho o estridor, uma ausculta cervical, tiragem de fúrcula e, de novo, um movimento paradoxal. Então, como que eu vou prevenir o laringoespasmo? Se a criança tem IVAS, uma IVAS grave, e não é urgência e emergência, eu vou suspender, como já falamos no início da aula. Na indução, um anestesista mais experiente, manipular a via aérea com um plano anestésico adequado, uma via aérea não invasiva, se for possível, e indução venosa, se alto risco, e também utilizar um bloqueador neuromuscular. Na manutenção, um plano adequado e no despertar, aspirar bem as vias aéreas, parar os anestésicos, zerar os estímulos e reverter o bloqueio neuromuscular, e a extubação com a técnica de tosse artificial no paciente acordado ou, se você tem experiência e tem costume de fazer, você pode fazer um despertar com a criança em plano. Como que é o tratamento? O mais importante é remover o estímulo, aplicar pressão positiva, oxigênio a 100% e posicionar as vias aéreas. Se eu vejo movimento de ar, é um laringoespasmo parcial. Melhorou, bota a criança em decúbito lateral com oxigênio. Eu posso fazer umas manobras das vias aéreas com as minhas mãos, aprofundar a anestesia. Se não houve melhora, o tratamento é medicamentoso. Se o paciente não tem acesso, eu vou fazer uma succinilcolina por via intramuscular junto com atropina. Se o laringoespasmo ele é total, ou seja, não há movimento de ar, eu vou fazer manobra das vias aéreas, um CPAP, não melhorou, o paciente está com veia, succinilcolina com atropina ou propofol. Lembrando que em algumas situações, talvez o que vai ser mais apto é intubar, se você não tem disponível essas medicações nas suas mãos. Então depende muito se é um laringoespasmo total, não tem movimento, manobra da via aérea, tratamento medicamentoso.
Se ele é parcial, manobra da via aérea. Se não houve melhora, eu posso também ir para o tratamento medicamentoso. Então, a anestesia de segurança e de alta qualidade precisa de um treinamento adequado. Lembrar que no Brasil a anestesiologia ela tem prática mista, então é importante a gente ter experiência, manter habilidades, grupos de especialistas dentro de hospitais gerais, treinamento igual este que a gente está fazendo, um desenvolvimento de POPs, e mostrar para o hospital que é importante ter essa equipe disponível e treinada em anestesia pediátrica dentro da instituição. É muito importante estratificar adequadamente o risco perioperatório e desenvolver os POPs para situações comuns e situações de crise. Esses POPs iremos discutir no módulo 6. Obrigado.